E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é Márcio do canal Shaolin Japão. É o seguinte, hoje dia 18 de dezembro de 2016, participei hoje de manhã de uma convenção que estava falando a respeito de notícias internacionais e principalmente da quantidade de notícias falsas que circulam na internet e em toda a mídia social, Twitter, Facebook, YouTube e o escambau. Uma previsão de quase 16 milhões de likes e curtidas e comentários em notícias totalmente falsas e compartilhamentos, né? Que torna a notícia ainda maior. E as notícias verdadeiras comparadas com as falsas tiveram apenas 767 mil curtidas. Aí vocês veem como é que funciona o negócio. O mal tem muito mais poder do que o bem, né? E te garanto uma coisa, que quem fez essa averiguação com certeza sabe exatamente o que é verdade e o que é mentira, né? Nós do lado de cá não sabemos. Chegaram a dizer, eu não cheguei a ver tal notícia, mesmo porque provavelmente não houve interesse, mas a eleição do Trump, né, a vitória do Trump, chegaram a alegar que provavelmente tinha sido uma mentira de internet. Chegaram a lançar essa mentira na internet, né? No Facebook diz que rodou bonito que o Trump, na verdade, ele não tinha ganho a eleição, que foi simplesmente uma armação para um trote, né? Um trote na galera. Mas na verdade não é, todo mundo sabe que não é o que aconteceu. O Trump tá aí firme e forte para vencer. Então, isso que eu digo sempre, eu já venho há 2, 3 anos falando isso para vocês. Não acreditem em tudo que vocês veem, não acreditem em tudo que vocês escutam. Porque as maiores mentiras são as mais fáceis de se acreditar, gente. Eu tenho mania de assistir um filme que chama Investigação ID. Não sou só eu, mas muitos policiais em todo o mundo gostam desses temas, desses documentários, porque termina trazendo sempre informações de averiguação, de investigação, como averiguar o crime, como se acercar, como buscar mais informações, né? Porque são casos verídicos. E houve um caso em que um assassino, ele tinha um carro funerário, o carro dele era um carro funerário. E quando perguntavam para ele, o que você carrega no carro? Ele falava, defunto. Todo mundo ria dele, entendeu? E ele estava falando uma verdade, é difícil de acreditar. E quando foram descobrir o assassino em série que apavorava a cidade onde ele morava e as circunvizinhanças, adivinha quem era o cara? O próprio. Então, veja bem, mentiras é muito mais fácil de ser acreditado do que em verdades. Isso é em todo mundo, não é só em um lugar. Por exemplo, eu com essa cara de maluco que eu tenho aqui, quando o japonês chega perto de mim, de onde você vem? Muitos chegam, né, falando em inglês, perguntando se eu vim dos Estados Unidos, mas claro que eu não tenho cara de americano. E geralmente quando me perguntam, eu falo Afeganistão, porque o Afeganistão teve muito tempo em destaque na mídia internacional por causa da caçada ao Bin Laden, certo? E quando perguntam o meu nome, eu geralmente brinco e falo, não, meu nome é Bin, Márcio Bin Laden. E muita gente acredita, gente. Muita gente acredita. E é totalmente mentira. E muitas vezes quando você fala uma verdade, ninguém acredita. Ninguém acredita. A fábrica onde eu trabalho, uma multinacional, existe gente de todas as partes do mundo. E ali é muito comum eu ver pessoas que chegam para os seus empresários e contam mentiras terríveis sobre os outros funcionários, na intenção de prejudicá-los para poder conseguir o lugarzinho deles, né? Ou pelo menos se dar bem. Ou aquela velha história do cordão dos puxa-saco, né? A cambada dos puxa-saco que cada vez aumenta mais. Então eles contam várias e várias mentiras, certo? Muitas vezes eu traduzo, então eu sei que aquilo é mentira, mas como eu estou ali de ponto de tradutor, eu não posso fazer, eu não posso desvendar o mistério. Estou traduzindo. O problema, se está mentindo, não é meu do tradutor, como tradutor, é sim do cara que está fazendo a mentira. E eles mentem numa cara de tal. Isso é os que não sabem falar japonês, porque os que sabem falar japonês muito bem, nossa, a mentira então é muito pior. É muito pior, porque eles vão direto na bagaça, né? E aí não tem nem prova de se tá mentindo ou não, porque o negócio fica feio, o bagulho é louco. Então,
Eu percebo sempre as mentiras, quantidade de mentira que são inventadas para tentar levar, não digo nem levar lucro, levar vantagenzinhas, né? Levar vantagenzinha que eu nem sei para que serve, né? Se você somar uma vida inteira dessas pequenas vantagenzinhas, você não compra uma Coca-Cola. Então, mano, se liga, pô. E ao mesmo tempo eu vejo pessoas que chegam apontando o erro exato, o erro correto, o que tem que ser dito, o que tem que ser falado e o que tem que ser mudado. E a chefia não acredita, certo? E aí é o seguinte, eu fico irado, porque eu fico louco de vontade de chegar e chutar o pau da barraca. Porque é terrível você ver o errado falando o errado e dá certo, e o certo querendo fazer o certo e dá tudo errado. É terrível isso. Então, eu acho que é muito mais fácil acreditar numa mentira do que numa verdade. E hoje, com essa palestra que nós tivemos, ficou claro para mim que realmente a ideia, a visão que eu tenho da internet divulgando mentiras e verdades está correta. Lembre-se, a verdade prevalece sempre, desde que seja verdade, totalmente verdade. A mentira ela é volátil, ela vai mudar. Então, a única coisa que você não deve ter medo é de contar uma verdade, porque ela não muda, certo? Ela não muda. Ah, mas todo mundo fala mentira, todo mundo isso, todo mundo aquilo. É verdade, todo mundo fala mentira. Foi ontem, eu fui no Depato e tem lá aqueles vendedores, esses promocionais lá, e o cara chegou pra mim e falou assim: oi, estamos com uma promoção especial aqui de tal internet, fibra ótica, não sei o que, pá, muito mais ligeira que as outras, não sei o que, pá. Se eu falo pra ele que você usa internet? Sim, eu uso. Mas se eu falo pra ele que eu uso a internet, que é a concorrente dele, provavelmente ele vai querer me pegar, vai ficar me apurriando com um monte de esquema pra querer fazer eu comprar a internet dele. No entanto, o que aconteceu foi o seguinte: eu simplesmente falei pra ele: não, eu uso essa internet já, muito obrigado, valeu, hein, abraço. Acabou o assunto, certo? Então algumas mentirinhas para se livrar de alguns enroscos até cabe, mas a verdade ela é infalível. Por quê? Por exemplo, se daqui uma semana eu passo lá querendo trocar de internet e vou descobrir que essa loja dele é a que vende mais barato, com que cara que eu vou chegar lá? Com que cara que eu vou falar pra ele que não, meu amigo, me desculpe, eu errei, eu estava usando era outra internet, né? Então, se eu tivesse falado a verdade pra ele, eu podia chegar lá a qualquer hora falando: não, eu mudei de ideia, queria trocar de internet, como é que eu faço? Pá, ia ficar tudo no esquema, tudo limpinho, não é verdade? Mas mesmo pequenas mentiras podem trazer consequências futuras. E nessa parada de falar de mentira e verdade, dentro dessa reunião que eu estive, o cara pôs um exemplo simples. Pegaram 6 cegos e botaram eles para conhecer um elefante. Levaram eles no zoológico e apresentaram a eles um elefante. Então, depois que deixaram eles ver o elefante, eles pediram para que cada um deles informasse o que era um elefante, como que era um elefante. Então o primeiro tocou na pata do elefante. Então, o elefante parece uma árvore grande e redonda. O segundo tocou na trompa, falou: a trompa é um negócio que parece uma cobra enorme. O outro pegou no chifre lá, no dente do elefante e falou: elefante tem tipo um chifre enorme, a ponte agudo. Outro pegou na orelha do elefante e falou: o elefante parece uma arraia, só que não vive dentro d'água, né? E assim por diante. Então vocês imaginam, a ideia da verdade e mentira, ela varia de acordo com quem conta a história e conforme conta a história, né? O que os cegos estão falando, na verdade, não é uma mentira, vendo do ponto de vista deles. Porque quando tocou na pata do leão, mais parecia do elefante, mais parecia uma árvore do que um elefante, um animal. Então ele viu partes, ele não viu o contexto todo. E é o que muito acontece com as informações que são dadas através de internet, principalmente através de leigos, né? E também através dos especialistas, que também são uns puta de uns mentirosos, né? Então, gente, mantenha o foco. Então, continuem prestando atenção nos detalhes, nas informações, guardando informações. Por exemplo, você
assistir um vídeo de um fulano. Você é inscrito num determinado canal que você gosta, porque o cara transmite bastante informações, tem bastante detalhe do que ele está informando, e você gosta do que ele fala, do jeito que ele fala. Mas presta atenção, porque uma hora ele fala, por exemplo, que o Putin vai pegar os Illuminatis e arregaçar com as próprias mãos. Logo depois ele diz que o Putin está aliado ao Trump, que foi graças ao Putin, o apoio do Putin que o Trump se elegeu. Seja assim, peraí. Mas o mesmo canal tá falando que o Trump também é Illuminati. Mas o Putin não queria destruir os Illuminati? E aí, como é que fica? Quem tá falando o quê? Qual é a verdade? E aí? Quem prova o quê? Como é que funciona? Eu não sei. E você? Me explica? E aí, tá vendo? É tudo essas coisas, mas tem esses detalhezinhos que a gente tem que guardar. Entendeu? Então, amigos, sempre com a mente aberta. Não seja cabeça dura demais, porque isso traz prejuízos irreversíveis. A mente aberta, ela sabe escutar e sabe separar o joio do trigo. Então, vai ser muito mais difícil ela entrar em enrosco. E essas mentiras, elas são muito acreditadas. Por exemplo, tem alguns vídeos que a gente vê que a pessoa fala o seguinte: não, eu vou apresentar para vocês uma falha infalível de você melhorar sua visão em 100%. Eu vou fazer uma demonstração para você, vou ensinar você a como crescer cabelo. Você sabe que eu sou careca, de vez em quando a gente dá uma olhada, né, se pintou alguma coisa nova ou não. Então, é o seguinte, esses sites, eles vêm com esse monte de promessa. Então, eles ficam meia hora falando de que sofreram desde a infância, não sei o que não enxergavam direito, que blá 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 blá. Chega no fim do vídeo, eles falam: e quanto é que você acha que vale isso? Mas eu vou fazer para você uma oferta especial. Eu te apresento o curso com tabela de blá 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 por R$690. Mas não se esquenta, para você que está assistindo agora, eu faço por apenas R$198. Caralho, você não ia ensinar para mim tudo. Isso não é uma mentira, mas aparentemente, pelo título do vídeo, se torna uma mentira, porque a promessa é que ele ia ensinar você a descobrir como é que nasce cabelo, como é que você enxerga melhor. E na verdade ele te induziu a comprar o que ele está querendo vender. É a mentira do vendedor. Isso acontece muito. Então, toda mentira, por exemplo, na minha opinião, não tem aquele cara que fugiu dos Estados Unidos lá dizendo que tinha as informações da CIA, o Fantástico ficou em cima. Vocês acham que se o Fantástico conseguiu localizar o cara, mano, vocês acham que o FBI e a CIA não iam conseguir fazer isso? Pô, peraí, tá me tirando de otário então. Então, aquele cara pra mim, era simplesmente, era o cara que tava movendo os pauzinhos pra funcionar a coisa, pra a tal da agenda mundial lá sair. Certo? Então, não tinha nada de segredo. Alguns segredos ali até poderiam ser verdades, certo? Por exemplo, que saiu lá que o Brasil gosta de imitar os Estados Unidos e não é verdade. É mentira, por acaso? Não é. Então, que grampearam o telefone da Hillary Clinton, grampearam o telefone do Lula, grampearam o telefone da presidente Dilma. Gente do céu. E daí? E daí? O que eles queriam com tudo isso? Tá na cara que o que eles queriam era simplesmente um alvoroço, provavelmente a tal da Terceira Guerra Mundial. Só que o povo também não é tão otário. Os outros países também estão na deles. Se vai começar outra putaria aí, eu não quero estar no meio dessa parada não. E é onde tá caindo a casa pros caras lá que querem fazer o tal da nova ordem mundial. Certo? Mas nem tudo que vai pra mídia que você escuta é verdade. Por exemplo, o cara hoje, ele está escondido na Rússia como um fugitivo americano. Na verdade, eu acho que isso não é assim que funciona. Porque, na minha opinião, esse cara, ele foi mandado pelos Estados Unidos para espalhar tal mentira, para criar o caos. Só que deu errado, ninguém comprou a ideia. Né? Ninguém comprou a ideia. E volto a dizer, se fosse verdade que esse cara era procurado do jeito que eles estão falando que é procurado, vocês acham que a CIA não ia achar o cara? Se todo mundo sabe de onde está vindo a informação e em quem está chegando a informação, nesse repórter britânico aí, o americano que está aí no Brasil, que faz, né, do New York Times, que fez a ligação entre esse camarada e o Fantástico, não foi ele? Então, você acha que se não é fácil? Gente, para com isso é coisa de criança, mano. Então, vamos ter a mente aberta. Nem tudo que acontece é o que dizem, nem tudo que dizem é o que acontece, certo? Então, muita balela para pouca fumaça. Vamos manter a mente aberta, é o que eu mais peço para todos vocês. Por exemplo, a gente vê muito na rua hoje
as manifestações. Então é muito fácil, que eu tenho percebido, que algumas pessoas, elas estão trabalhando para o governo, que é justamente para orientar a cabeça de uns e outros mais fracos ou mais lunáticos para entrarem e começar a fazer o quebra-quebra. Só que nesse meio desse quebra-quebra, quem termina se fudendo geral é o povo que está junto. Então uma manifestação que é para reivindicar os direitos do povo, eles acham que com o quebra-quebra, porque começou ali, vamos nós também, eles acham que aquilo vai resolver a situação. E é justamente ao contrário, é o que vai terminar criando uma situação desfavorável ao povo muito maior. Por que vocês têm que meter uma coisa na cabeça? Algumas coisas o povo consegue mudar, outras nem lutando não consegue mudar, a menos que tenha uma guerra civil novamente. Mas e aí eu te pergunto, um país como o Brasil, que o cidadão só tem 20 reais para botar crédito no celular para poder fazer o WhatsApp, você acha que ele vai querer pegar na arma e sair para lutar contra um exército? Não vai. Então o máximo que eles fazem é sair na rua para tomar bala de borracha do policial, só. E depois ainda querer falar que o policial é que é ruim. Certo? O policial tá fazendo, também outro assunto que já falei muito, que o policial tá ali para defender a ordem, por manter a ordem. Manter a ordem. Uma passeata, se não tem quebra-quebra, a passeata vai começar bem do começo ao fim. Se teve desordem, se teve quebra-quebra, a polícia vai ter que entrar, vai ter que agir, porque essa é a função dela, certo? E você não iria gostar se a polícia não reagisse, né? Porque se a polícia deixa pra lá, isso não é o interesse do povo. Mas o quebra-quebra é interesse do próprio governo que estão escondidos por trás dos panos e que ninguém vê. Então, é a mesma coisa, se entra um cidadão na sua casa para te assaltar, você não ia querer que a polícia deixasse para lá. Então, tá entrando na área do governo e a função dela é essa, e ela não vai deixar criar o caos pro governo, porque a função dela é manter a ordem, e ponto. Certo? Cidadão ou não, desmanteu a ordem, tá no lugar errado, na hora errada, o problema é seu, meu amigo. Se tivesse em casa assistindo televisão, não tinha acontecido nada disso. Certo? Muitos eu sei que vão querer meter o pau, vão falar que eu sou lunático, que eu tô falando merda, beleza, não tem problema. Aí, então, mente aberta, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de dar um like, não se esqueça de se inscrever no meu canal e eu vou retribuir a inscrição, falou? Mas se desinscrever depois, eu vou me desinscrever também, falou? Um abraço, fui, tchau.